Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Washington Neto e venho aqui dar continuidade à sequência do conteúdo que nós estamos trabalhando nesse conjunto de assuntos do Oriente Médio, beleza? Assinando o nosso canal, toda terça e quinta-feira você tem acesso às atualidades que mais estão bombando na mídia e que podem ser temas muito fortes para vestibular e Enem, belezinha? Clica no gostei que você fortalece o trabalho. Bom, o tema de hoje é continuar analisando as características que vão estruturar a guerra dentro da Síria. Lembrando que no vídeo passado nós fomos até a questão cultural, localização, diversidade étnica e religiosa. E a ideia de hoje é entender mais ou menos a formação de independência da Síria e a partir daí quais são os desdobramentos das características do território. Bom, então vem aqui comigo. O processo de independência da Síria vai acontecer em 1946. E desse contexto para frente você percebe que há uma instabilidade política de revezamento entre democracias e regimes militares por meio de golpes. Então, como por exemplo, em 1949, você teve a constituição de um governo militar. E isso ficou tendo como revezamento entre democracia e regimes militares. Em 1958, aconteceu um plebiscito de fusão da Síria do bem com o Egito na República Árabe Unida. Obviamente isso vai alimentar a ideia de nacionalismo, a ideia de pan-arabismo, mas de fato não se concretiza. Importante destacar, pessoal, nos anos 60, 1967, o país perde as colinas de Golã na Guerra dos Seis Dias. Quem tomou as colinas de Golã? O Estado de Israel. Por quê? Além de uma localização geográfica, você tem uma altitude muito elevada, muitas nascentes que alimentam os rios da região nascem nas colinas de Golã, principalmente as nascentes do Rio Jordão. Uma outra questão muito importante é a década de 70, aonde o pai de Bashar al-Assad, chamado Hafiz al-Assad, assume o poder dentro da Síria. Ele é um muçulmano alauíta. لأن لنا وطنا نحبه ونمسك به أما أنتم فلا وطن لكم أما أنتم فلا وطن لكم لأن وطنكم هو حيث مصالحكم الانتهازية. O general vai morrer em 2000 e a partir dos anos 2000 o seu filho, Bashar al-Assad, assume o poder. E aí, pessoal, começa algumas instabilidades. Por quê? Os interesses capitalistas na região, em relação à produção de petróleo, em relação ao deslocamento, sua localização extremamente geográfica, vai começar a chamar a atenção não só dos povos do Oriente Médio, mas também da comunidade internacional. E 2011 é um ano muito importante para você analisar. A Primavera Árabe começa no norte da África, na Tunísia, e se espalha para outros países, como Líbia, e passa a migrar para o Oriente Médio, chegando à Síria. Nesse contexto, pessoal, você percebe que o Estado de Bashar al-Assad estava numa forte repressão e isso vai fazer com que o ódio da população alimente para derrubar o seu poder. A few weeks ago you told lawmakers here that you would retake every inch of Syria. The US State Department called that delusional. You're a long way from winning this war, aren't you? Never mind retaking every inch of Syria. Actually, the Syrian army has made a lot of advancement recently, and that's the goal of any army or any government. I don't think the statement of the United States relevant. It doesn't reflect any respect to the international law, to the Charter of the United Nations. It doesn't reflect respect of the sovereignty of a country, that it had the right to take control of its land. How long do you think this will take you to win this war? You're talking about something that related to many factors. The most important factors, how long are the supporters of those terrorists are going to keep supporting them, especially Turkey and Qatar and Saudi Arabia, with the endorsement of some Western country, including the United States. Bom, essa repressão vai fazer com que algumas cidades tenham foco de ataque, como Damasco, Alepo, e o radicalismo vai alimentar a resistência e vai dar força para o Estado Islâmico também entrar dentro do conflito e com o objetivo de frear o governo de Bashar al-Assad e até mesmo derrubá-lo. Belezinha? Essa guerra civil se consolida com aquelas 4 características que eu lhe dei. O governo contra a população,
o Exército Livre sendo apoiado pelos rebeldes, inclusive até por comunidade internacional, no caso dos Estados Unidos, e alguns grupos extremistas com tendências jihadistas também vão participar do contexto. 2013, o Estado Islâmico proclama o Alto Califado no Iraque e Síria, e isso vai alimentar cada vez mais, né, a ideia de formar um Estado árabe propriamente dito. Junto com isso, pessoal, perceba que os curdos também lutam dentro desse conflito para garantir o seu território. E aí a gente começa a entender um pouco esta mobilização no cenário internacional. A Rússia e o Irã vêm apoiando a Síria e, nesse aspecto, fornece arma, dinheiro, tropas e conhecimento de guerra. Do outro lado, Estados Unidos vai apoiar Exército Livre e os curdos. A Turquia se envolve no conflito porque os curdos vêm entrando em seu território e o governo da Turquia não tem essa intenção de apoiar os curdos e, pelo contrário, querem acabar com a sua contextualização dentro de Oriente Médio. Belezinha? Há também uma questão muito importante. Reino Unido, França e a própria Arábia Saudita vão participar desse conflito, apoiando as condutas dos Estados Unidos. Beleza? Nos próximos vídeos a gente continua com essa análise. O professor Washington Neto agradece. Se inscreve no nosso canal. Toda terça e quinta-feira, material novo para vocês ligado às provas de Enem e vestibulares. Beleza? Pessoal, clica no gostei e fortalece esse movimento, tá bom? E aí, clicou? Galera, clica no gostei, por favor.